Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Dr. Elísio Sequia, diretor científico do Hemomed, e nós iremos conversar sobre o processo de doação de sangue. Dr. Elísio, primeiro eu queria te agradecer pela sua participação aqui na TV Abrale. Eu queria que você começasse explicando pelo processo quem pode doar sangue e quem não pode doar sangue. Por definição, o doador de sangue é uma pessoa saudável. Agora, existem alguns critérios que visam proteger o doador e proteger o receptor. Então, se a pessoa estiver exposto a alguma situação de risco, ela deve primeiro verificar se ela porta a doença, que nesse caso ela não poderia doar, né? E existem critérios de proteção do doador, como por exemplo, é importante a questão da idade. Os doadores podem doar de 17 a 69 anos. Agora, se for doar quando é menor de idade, aí precisa ter autorização dos pais. Ele não pode estar em jejum, porque como a pessoa, quando vai doar sangue, ela vai colher parte do seu sistema circulatório, quando o doador ele está em jejum, na verdade é para colher exames para exames laboratoriais. Mas se ele tiver se alimentado, não pode ser uma refeição pesada. Por exemplo, se ele for doar depois do almoço, aí ele precisa respeitar o intervalo mínimo de 2 horas, mais ou menos, para ele doar sangue, para ele fazer a digestão e ele poder doar. Se a pessoa for apta a doar sangue, onde que ela pode ir doar sangue na cidade dela? Sempre há na cidade, geralmente próximo aos hospitais, os bancos de sangue ou unidades dos hemocentros. A forma mais adequada de verificar é acessar o site dos bancos de sangue na sua cidade e verificar quais unidades estão mais próximas da residência. No processo de doação de sangue, a pessoa precisa ser internada? A média de tempo da doação de sangue, existe uma média ou extrapola o horário? Como é que funciona? Não. A doação de sangue é um ato totalmente seguro, então o doador é saudável. Não é internado que se doa sangue. Basta comparecer ao banco de sangue. No banco de sangue ele vai ser cadastrado, ele vai passar por uma avaliação justamente para verificar esses fatores de risco. Geralmente é uma entrevista. E se estiver tudo ok, ele vai fazer a doação num local, numa sala apropriada para a doação de sangue, que conta com cadeiras de doação específicas, equipamento específico para fazer a doação de sangue, que permite inclusive que ele fique confortável e, se necessário, movimentar a pessoa para uma posição mais confortável. Essas cadeiras permitem fazer isso. Correto. Doutor, quantos ml de sangue são retirados na doação? Sim. Esse volume, ele é no máximo 450 ml de sangue. No caso de mulheres, se elas tiverem menos de 57 quilos, a proporção de sangue que a gente tem circulando no corpo é proporcional ao nosso peso, Sim. Então, mulheres com menos de 57 quilos, a maioria dos bancos de sangue adotam colher um pouco menos, 400 ml. Certo. E existe algum cuidado com o doador após a doação de sangue? Como o doador ele colheu um volume de sangue, primeiro ele não deve sair de imediato do banco de sangue. Não levante bruscamente, porque quando a gente doa sangue, a gente tirou uma parte do sistema circulatório, a gente precisa dar um tempo para o nosso organismo se adaptar a essa nova situação. Ele precisa se hidratar bem. Se ele trabalha, por exemplo, com alguma atividade de risco, que exige muita atenção, ele não deve sair de imediato. Se ele está de moto, por exemplo. Doutor, e o que acontece com o sangue quando ele é coletado? Logo após a coleta do sangue, hoje nós praticamos o uso racional de hemocomponentes. O sangue, ele não é uma coisa única. Ele é composto por vários componentes. Hoje em dia, a medicina usa cada componente do sangue para uma finalidade. Então, logo que termina a doação, a gente faz uma doação de sangue total. Esse sangue total, agora, ele precisa ser separado nos seus componentes, que são concentrado de glóbulos vermelhos, que é a parte vermelha do sangue, responsável pelo transporte de oxigênio e nutrientes. A parte que participa da coagulação do sangue são as plaquetas. Então o concentrado de plaquetas, e o plasma, que é rico em fatores de coagulação. Esse plasma ele é justamente usado para repor esses fatores de coagulação nos pacientes que precisam. Então, logo após a doação, o sangue ele passa por um processo chamado fracionamento, que separa os componentes do sangue, e ao término da doação sempre se coletam amostras de sangue do doador. As amostras de sangue do doador são justamente para realizar os testes de
triagem para verificar se não há nenhuma doença transmissível e também para fazer a tipagem sanguínea, a BO e RH e a pesquisa de anticorpos dessa bolsa que foi doada. O sangue que é doado, ele tem uma validade? Sim, o sangue são células vivas e para mantê-las vivas, nós precisamos usar na bolsa de doação de sangue uma substância que vai, além de anticoagular o sangue, ele vai permitir preservar esse sangue. Dependendo da solução que foi usada, as bolsas podem ter uma validade de 35 dias ou de 42 dias. Depois que a gente separa os componentes, cada componente tem uma validade. Então, o concentrado de glóbulos vermelhos, ele vai ter a validade da bolsa principal. Se foi uma solução preservante de 35 dias, ela vale 35 dias. Mas as plaquetas, como elas são separadas do sangue total e ficam em agitador de plaquetas, elas só valem 5 dias. Nossa. O plasma, para ele manter todos os fatores de coagulação que a gente precisa, ele precisa ser congelado ainda fresco. Por isso que às vezes vocês vão ouvir falar do plasma fresco congelado ou plasma congelado fresco. E aí ele pode ter uma validade de 6 meses até 1 ano, dependendo da temperatura que ele ficou conservado. E como é feita a transfusão de sangue para o paciente que precisa receber esse sangue que foi doado? Os testes são realizados, estando tudo ok, ele está pronto para ser liberado do banco de sangue para os locais onde são feitos os testes pré-transfusionais, que são unidades geralmente dentro de hospitais, as agências transfusionais. Ali fica o estoque de sangue e fica o laboratório que vai atender o paciente. Quando um paciente ele tem uma indicação de transfusão, o médico dele passou visita, viu os exames, precisou indicar transfusão, ele faz a solicitação de transfusão e ele faz a prescrição no prontuário. A equipe do banco de sangue, especialmente da agência transfusional, recebe então a solicitação, vai até o setor onde o paciente está internado, faz a checagem das informações, se estiver tudo ok, então agora ele vai conversar com o paciente e explicar que houve a indicação da transfusão e há necessidade agora de colher uma amostra de sangue para fazer todos os exames no paciente. Essa amostra ela é válida por 72 horas somente. Sim. Na amostra a gente tem que fazer o estudo da tipagem ABO-RH, mesmo que a pessoa saiba, porque existem muitas variações de pacientes que recebem muitas transfusões. E tem que fazer principalmente a pesquisa de anticorpos irregulares, que é feita no laboratório. Essa pesquisa é para saber se o paciente que recebeu transfusões, ele produziu algum anticorpo irregular além daqueles que ele já possui naturais. Feito isso no laboratório, agora vai ser feita a prova de compatibilidade. Vai selecionar uma bolsa compatível, vai pegar a amostra do paciente e a amostra do concentrado de glóbulos vermelhos da bolsa e fazer a prova de compatibilidade no laboratório, colocando em contato as duas amostras. Se houver reação, então tem alguma incompatibilidade, vai precisar investigar mais. Terminado o estudo, encontrou a bolsa, agora vai ser feita a transfusão. A bolsa estando pronta, o profissional do banco de sangue vai até a beira do leito do paciente com o produto, ele vai fazer toda a identificação novamente e só então ele vai procurar um acesso e vai instalar essa transfusão. O tempo de transfusão depende do paciente, depende da orientação do médico, mas em média de 2 a 3 horas, uma bolsa de concentrado de glóbulos vermelhos é o tempo médio da transfusão de cada bolsa. Doutor, existe uma pré-medicação necessária para o paciente tomar antes da transfusão? Dependendo da reação que o paciente teve, existem procedimentos ou pré-medicações que podem ser feitas para prevenção. Mas se o paciente não teve, é um paciente que vai receber transfusão pela primeira vez, ele nunca teve nenhuma reação adversa, o motivo da transfusão que ele vai receber é uma perda aguda, muitas vezes não é necessário a pré-medicação. Geralmente, aqueles que já tiveram alguma reação adversa. E aí tem uma questão importante, né? Reação adversa transfusional, toda transfusão hoje ela é muito segura, mas sempre há um risco de ter alguma reação adversa. As reações adversas mais comuns são justamente a reação febril, então o paciente está recebendo transfusão e tem um calafrio. Quando acontece essa reação febril, aí precisa verificar. A outra reação mais comum é a alérgica transfusional.
E após a transfusão, tem alguns cuidados que o paciente que recebeu precisa ter. Sem dúvida. O paciente, após a transfusão ou durante até a transfusão, ele precisa ficar atento se ele não está tendo algum evento adverso. Muitas vezes ele acha que não é nada, uma coceirinha assim, né? Quando vai ver é uma alérgica transfusional. Ou às vezes ele está com um pouco de calor, ou às vezes ele está com frio demais. Então é só ele ficar atento se está havendo alguma mudança, informar a equipe, porque aí a equipe vai tomar todas as providências. Pessoal, então como vocês sabem, nós iniciamos a campanha do Sangue Torcedor, por isso que eu vim de vermelho. E eu queria agradecer ao Dr. Elísio pela sua participação, por todos os esclarecimentos. Foi muito enriquecedor para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. E eu gostaria de só deixar um recadinho. Por mais que a ciência tenha evoluído, ainda não temos um substituto efetivo para o sangue. A única forma de nós termos hemocomponentes para tratar todos esses pacientes é com a doação. Por isso a gente não pode jamais romper essa corrente do bem de informar as pessoas e lembrar as pessoas da importância da doação de sangue. Se você gostou do vídeo, curte aqui. Se inscreva no canal da Abrali. E deixe seus comentários abaixo. Tchau!